Amém, amados? Amém mesmo? Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Bem-vindo ao lugar que você não precisa ser perfeito para estar no nosso meio. Vou repetir. Bem-vindo ao lugar que você não precisa ser perfeito para estar no nosso meio. Amém? Que graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Eu posso ouvir um amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Amém. Amados, eu quero trabalhar hoje com vocês um tema sugerido. E esse tema ele vai falar sobre não perca a esperança. É muito interessante que nós temos passado por esses dias. E diante das diversidades, dos problemas, muitas vezes nosso adversário quer que nós venhamos perder a nossa esperança. Como será o amanhã? Como será a minha vida daqui a um tempo? E é tão interessante porque eu creio que o Espírito de Deus, ele vai ministrar no nosso coração uma palavra que vai renovar a sua esperança em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra, porque eu sei que o Espírito de Deus vai falar com você, porque Ele também falou comigo, e eu sei que Ele vai ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Lucas 5, versículo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha para o telão. Vamos lá? Diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Fala comigo, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que ninguém o dissesse, mas vai, dize, mostre-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação um sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, quem? Jesus, se retirava para lugares solitários e orava. É tão interessante, presta atenção, olha para mim. É tão interessante que aquele homem era uma maquete viva de falta de esperança. Aquele homem tinha uma doença mais temida naquela época, que era a lepra. Aquele homem então era considerado maldito, porque a lepra, conforme lá em Levítico 13, fala que a lepra era uma maldição divina. E o interessante é que aquele homem, quando alguém chegasse perto dele, aquele homem teria que sair gritando: maldito, maldito, leproso, leproso. Ele teria que sair. Era assim que acontecia com quem era portador de lepra. Ele mesmo tinha que anunciar que ele era maldito, 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 leproso, leproso, leproso. Aquela pessoa então,
ela só era diagnosticada de fato que ela estava com lepra, e que a lepra estava fazendo parte da sua vida, porque também existiam vários tipos de lepra. Ela era diagnosticada pelo sacerdote, ou então pelo sumo sacerdote. E quando o sumo sacerdote, que era a pessoa que exercia a autoridade para determinar que aquela pessoa era leprosa ou não, era ele que falava: está curado, ou ele está leproso, não pode ficar mais no meio de ninguém. Em legitimidade, quem poderia fazer isso era só o sacerdote, ou o sumo sacerdote. E quando esse homem, aqui que nós acabamos de ler, mostra que o seu estágio de lepra estava bem no estágio avançado. Quando eu escolhi ler esse texto de Lucas para você, porque Lucas era médico, e Lucas, sendo médico, ele olha para a figura do leproso e ele faz um diagnóstico preciso daquele leproso. O seu corpo, se você observar os outros sinóticos, onde vai falar dessa mesma história, onde vai narrar lá em Mateus, também como Marcos, ele não vai falar como Lucas tem um relatório preciso. Aquele homem estava com seu corpo totalmente coberto de lepra. Isso aponta para o estado avançado da doença. É tão interessante porque quando Lucas fala que esse homem está com o estado avançado da doença, ele está dizendo que o seu corpo já estava apodrecendo em vida. Esse homem não tinha mais nariz, esse homem não tinha mais orelha, esse homem já estava sendo comido por as suas cartilagens. Quando a lepra ataca, não tem mais lábios, os extremos apodrecem, tudo que é cartilagem não existe mais, pálpebras dos olhos não existe mais. Ele tem que entrar em farrapos de pano para tampar a putrefação e o odor que ele exala. O tamanho do estado avançado da doença que aquele homem se encontrou ou se encontrava. E esse homem, uma sucata humana, com a carne apodrecida, ele rompe o seu isolamento social e se aproxima de Jesus. E no Evangelho de Mateus nos informa que ele aproxima de Jesus. E no Evangelho de Mateus diz que ele ajoelha aos pés de Jesus e roga a Jesus. E Lucas nos informa que esse homem se prostra, então com o rosto em terra, e faz um pedido a Jesus: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. E Marcos, no Evangelho de Marcos, vai nos relatar que Jesus ficou profundamente, observa, Jesus ficou profundamente compadecido dele. E Jesus então estende a mão e lhe toca. Jesus lhe toca e lhe diz: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Bem, eu poderia parar por aqui a pregação e nós lemos isso, mas eu queria destacar aqui dois personagens. Eu queria falar um pouco sobre o doente, em primeiro lugar. Depois eu quero falar sobre o médico Jesus. Vamos observar o que o médico Jesus ele faz. Em terceiro lugar, eu quero enfatizar um pouco sobre a cura que teve sobre esse ex-leproso. Depois eu quero falar sobre o testemunho desse leproso, desse ex-leproso. E depois eu quero falar sobre o impacto que esse testemunho trouxe, não apenas para a vida dele, mas também para a vida de todos aqueles que estavam ao seu redor. E por último, eu quero falar um pouco sobre a retirada de Jesus do meio deles. Quando falamos então desses 6 tópicos, falamos assim: vamos ficar aqui até meia-noite. Não,
Eu vou falar para vocês de forma bem sucinta, para que vocês possam compreender o contexto e o texto da palavra de Deus. Então vamos lá, quero falar um pouco sobre o doente. Olha para mim. Então, das 3 narrativas que eu acabei de falar, de Mateus, Marcos e Lucas, quando eu escolho Lucas para fazer essa narrativa, porque Lucas era médico e ele sabia o quão a análise profunda deste doente, o quão este homem estava com um problema aparente, o qual era o estágio avançado desta doença, das suas partes corroídas, da sua maldição instaurada, e esse quadro então sombrio que esse doente se encontrava. É interessante que esse doente então estava recluso da sociedade. Não sabemos se ele tinha família, não sabia se ele tinha filhos, mas com certeza ele não era um Zé Ninguém, porque ninguém nasce numa chocadeira, diz amém ou não? Ele tinha parentes, ele tinha alguém que se relacionava antes. Imagina agora esse homem, não fala quanto tempo, mas esse homem nesse estado avançado da doença, ele estava então agora ao ponto de nunca mais ter esperança. Mas ele viu algo naquele dia que poderia mudar a sua história. Eu não sei o quadro da circunstância que você tem passado na sua vida por esses dias. Eu não sei o que tem tentado roubar a sua esperança. Eu não sei o que tem tentado atrapalhar a sua vida na sua intimidade, onde você olha muitas vezes para esse problema e fala: não tem como, eu tenho que passar por isso, mas eu não aguento mais. Eu não sei se existe alguma vida, ou uma circunstância, ou um quadro sombrio na sua família, na sua casa, nos seus filhos. Eu não sei se existem filhos ou parentes ligados relacionado com drogas. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se tem alguma coisa que está te amarrando, te torturando, te causando um desespero, a ponto que está tentando roubar a sua esperança. Mas nesta noite eu quero te dizer algo. Mesmo que o seu quadro seja sombrio, não perca a esperança. Esse homem então vai até Jesus, mas ele não vai até Jesus de qualquer forma. Primeiro ele vai até Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus. Segundo, ele se prostra. Terceiro, ele adora. Em quarto, ele declara a sua confiança em Jesus. Sabe, amados, a confiança, a solução para a vida daquele homem estava em uma pessoa, e a nossa solução para os nossos problemas e dificuldades também está na mesma pessoa, o Senhor Jesus. E ele olha então para o Senhor Jesus, ele não exige, ele não coloca o dedo na cara de Jesus e fala: você vai me curar, não. Ele fala: Senhor, Jesus, se tu quiseres, tu pode purificar-me. Sabe, amados, Jesus pode tudo. Para Jesus não há causa perdida, e nem a sua está perdida. Para Jesus não há nada impossível, não há nada que não tenha soluções. Esse problema que você está passando não é para atordoar ou perturbar a sua alma por todo o tempo, não. Esse problema que você está passando é para mais uma vez a glória de Deus se manifesta na sua vida, para que você venha saber que o Senhor tem o controle de tudo, até dos fios de cabelo que cai da sua cabeça. Entenda, esta causa para Deus não está perdida. Então coloque no seu coração a esperança. A esperança, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, há esperança.
E esse homem então se submete à soberania de Jesus. Ele não exige nada, ele apenas faz o pedido, ele clama por misericórdia. E agora nós vamos ver a atitude do médico. Oh, glória! Marcos agora, ele vai nos ensinar algo que é só relatado por ele. Lá em Marcos 1, versículo 42. Onde fala aqui, Marcos 1, 41, por gentileza. Onde diz que, diante do pedido deste homem, Jesus, profundamente compadecido, ele diz, ele estende a mão. Como é precioso você entender isso. Olha para mim. Diante das tuas adversidades, diante das dificuldades da sua alma, onde não há perspectiva de saída, onde nós não vemos soluções humanas para resolver os nossos problemas, quando nós recorremos a Jesus, Jesus está prontamente se compadecendo de nós. Isso quer dizer que Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que você tem sofrido, Ele sabe a sua dor, Ele sabe da sua dificuldade, Ele sabe das circunstâncias desfavoráveis que você tem enfrentado. Ele conhece as suas noites de insônia, Ele conhece as suas noites, seus dias de lágrimas. Ele sabe quando você fala, Senhor, não estou aguentando mais. Ele conhece os seus mais profundos gemidos e dores. Ele conhece as suas lágrimas, e Ele também sabe da sua necessidade. Isso quer dizer, sabe o quê? Que Ele se importa com você. Ele se importa com você. Outra coisa que me chama a atenção no médico é que ele não apenas tem compaixão. A Bíblia diz que Jesus, profundamente compadecido dele, Jesus toca e diz, quero, fica limpo. Jesus então não tem apenas compaixão, Jesus também mostra que Ele tem todo o poder. Porque poder sem compaixão é tirania. Jesus mostra que Ele não é tirano, Ele não condena. Compaixão sem poder também é fraqueza. Então, porque Jesus tem todo o poder, Ele tem compaixão, Ele mostra que Ele pode fazer para aqueles que se achegam e se aproximam dEle. Nesta noite Ele está falando para você, aproxime-se de mim, achegue-se a mim. Sabe, amados, o que curiosamente aqui me chama a atenção também é de Marcos, Mateus e Lucas, que vai nos informar, lá no versículo 13, quando Jesus toca nesse leproso, Jesus está quebrando um protocolo. Jesus está quebrando, então, é interessante, Ele está quebrando algumas regras sanitárias da época. Mas é tão interessante porque quando Ele quebra esse protocolo, porque Ele sabia que não podia se tocar no leproso, porque quem tocasse nesse leproso poderia também ficar impuro. Mas aqui Jesus sabia que ele era puro, e quando Jesus toca no impuro, o que é impuro fica puro. Não importa o tamanho do seu problema, quando o Senhor estende as suas mãos,
e toca, ele muda completamente a sua situação. Mas a pergunta que não quer se calar é: por que Jesus toca nesse homem? Por que Jesus não curou esse leproso como ele fez com os 10? Mandando uma palavra, declarando uma palavra, liberando uma palavra, vai e se apresente. Qual necessidade de Jesus tocar nesse homem? Aqui nós vamos ter uma grande lição. Jesus vê nesse homem uma outra doença, pior e mais grave, mais devastadora que a lepra. Jesus detecta nesse homem uma imagem ou alta imagem achatada. Alguém que anos não recebia um toque sequer de ninguém. Alguém que anos era considerado lixo, maldito. Alguém que anos olhava para si mesmo e só esperava a morte chegar. Alguém que anos tinha um senso de desvalor. Alguém que anos não sabia o que era um toque humano. Quando esse homem quisesse se aproximar de alguém, as pedras já estavam preparadas para apedrejá-lo. Porque quando o leproso tentava aproximar, dizia que eles pegavam as pedras já e começavam a acertar e gritar: maldito, maldito, maldito. Mas quando aquele homem chega perto de Jesus, a compaixão de Jesus é tão grande que Jesus lhe toca. Se você pegar o original grego dessa palavra tocar, olha para mim. Se você pegar o original do tocar que Lucas fala, na original grego, não é um toque com nojinho, não. Não é um toque qualquer. Se você pegar lá no original grego, fala que esse tocar é abraçar. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não sei quão está difícil a situação. Aquele homem estava apodrecendo em vida, corpo deformado, mal cheiroso. Mas Jesus disse para si mesmo e disse para ele: não importa o quão difícil é o seu problema, eu me importo com você. E eu não toco em você com nojinho, não. Eu te abraço nesta noite. Jesus está falando para você: eu estou te abraçando essa noite, porque eu me importo com você, porque eu amo você. Você tem valor para mim, e mesmo que ninguém te dê esse valor, como não deu a esse homem, o chamava de maldito, de impuro, de leproso. Eu toco na sua vida hoje, mas não é um toque qualquer, é um toque de amor. Jesus nessa noite abraça você, e como fez aquele homem, imagina a cena: Senhor, se quiseres pode purificar-me. Jesus agora vai lá e abraça,
Eu acho que dá uma chegadinha bem no ouvido dele e fala assim: quero. Fica limpo. Eu imagino essa cena. Que amor é esse de Deus? Que olha para alguém que não tinha esperança, alguém deformado, alguém mais mal cheiroso e não discrimina. Jesus poderia colocar e falar assim: ó, vai para lá. Mas Jesus toca. E aqui entra a terceira coisa que me chama a atenção. Então a primeira coisa foi o doente, agora o médico Jesus e agora a cura. A Bíblia fala no versículo 13 que nesse toque, nesse abraço, no mesmo instante desapareceu. No mesmo instante desapareceu a lepra. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que quando Jesus faz, e Ele está fazendo na sua vida, quando Ele faz por completo. Ele não deixa as coisas pela metade. Ele começa a boa obra e Ele termina. Ele está começando a boa obra na sua casa, na sua família, nas suas finanças. Não sei o que você está passando. Ele começou a boa obra e Ele vai terminar a obra que Ele começou. Ele termina a boa obra. E quando Ele faz, ninguém pode colocar em dúvida a ação eficaz do seu poder. Porque Jesus Cristo é o mesmo que ontem. Jesus Cristo é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda. Ele não muda com você. Ele não muda na sua causa. Ele não muda na sua vida. E esse Jesus, então, Ele também traz uma cura para a alma daquele homem. Nós sabemos que a alma tem 3 funções. E Jesus cuida dessas 3 áreas. Das emoções daquele homem, da sua vontade e dos seus sentimentos. Hoje Jesus também está olhando para você, no mais profundo da sua alma. Está falando para você hoje: eu cuido das suas emoções. Eu cuido dos seus sentimentos. Eu cuido dos seus sentimentos. Sinta que eu estou te abraçando agora. Não vou dar apenas a cura no físico, mas vou também te curar na alma. Seja livre. Seja livre. Seja livre. A quarta coisa que me chama a atenção é o testemunho, lá no verso 14. É tão interessante porque Jesus fala algo para ele. Jesus fala: olha, você vai ter que ir lá no sacerdote. Vai lá, mostra o sacerdote e oferece. Não é que Jesus estava regredindo, não. Porque Jesus sabia, Jesus estava então o quê? Protegendo ele. Protegendo esse que era agora leproso. Então presta atenção. Era o sacerdote que diagnosticava a doença. E era o sacerdote, a autoridade sanitária competente para declarar que alguém estava curado. E era somente esse sacerdote que poderia incluir essa pessoa novamente ao convívio da família e da sociedade. Então, quando Jesus fala para ele não falar nada para ninguém e nem retornar para sua casa, mas ir ao sacerdote, Jesus está então protegendo esse homem.
Jesus está protegendo ele, porque se ele saísse falando, eu estou curado, todos já sabiam a história, os trapos ainda estavam sobre ele, o mau cheiro ainda estava sobre ele. Entenda algo na sua vida: as cicatrizes vão permanecer na sua vida, as marcas vão permanecer, para que você ainda não venha esquecer que foi Deus, através de Jesus Cristo, que fez na sua vida. Para você lembrar que nós hoje estamos onde estamos, mas Deus conhece que a nossa estrutura é pó. Para nós nunca esquecermos de onde saímos, para nós nunca esquecermos de onde Deus nos tirou um dia, que nós estávamos condenados ao inferno, e Ele nos resgatou de lá, para que nós nunca venhamos esquecer que não somos melhores do que ninguém, e venhamos reconhecer que é Deus que efetua tanto o operar como realizar em cada um de nós. Então esse homem não poderia sair, estou curado, porque com certeza ele iria ser apedrejado. Então Jesus está legitimando a cura. Vá em quem tem competência, alguém que vai certificar para você e vai dar o direito para você novamente estar na sociedade. Jesus está aqui então afirmando isso. Vai lá. A quinta questão então que destaca na minha vida aqui então desse testemunho agora é o impacto. Marcos diz, se você olhar lá no versículo 15 de Marcos, fala que Marcos diz que Jesus fala expressadamente para que esse homem não falasse para ninguém sobre a sua cura. Primeiro, para poupá-lo, ele tinha que ir lá primeiro no sacerdote. Vai lá. Mas depois o seu testemunho começou a impactar outras pessoas. Aquele homem que era agora uma carcaça humana, alguém que estava decompondo em vida, que estava agora curado, presta atenção, orelha de volta no lugar, nariz de volta no lugar, pálpebra de novo no lugar, lábios de novo no lugar, extremidades que havia caído estava de novo no lugar, pele restaurada como de um bebê, não tinha como ficar calado. Sabe o que isso quer dizer? Mesmo que não exista mais nada que você possa constatar e apalpar, Deus irá fazer crescer, nascer, brotar de novo. Você está entendendo? Aquele homem não tinha mais nariz, mas o nariz estava lá de volta. Aquele homem não tinha mais orelhas, mas a orelha estava lá de volta. Aquele homem não tinha mais lábios, mas os lábios estavam lá de volta. A sua vida agora era restaurada. E aquele homem então, mesmo calado, se torna a própria testemunha viva do poder e a manifestação de Deus. Ele não precisava nem falar. A sua vida era uma pregação. Mas não ficou só nisso. Diz a palavra que ele começou a anunciar, mesmo nessa exortação de ficar calado. E aqui me chama uma atenção muito forte. Jesus fala para ele, exorta ele, fica calado. E ele vai e fala. E Jesus hoje fala para a gente, fala, e nós ficamos calados. Vai lá e prega, e nós vai lá, me anuncia, e nós vai lá, faz discípulo, e nós Jesus nos manda falar, e nós ficamos o quê? Calado.
A Bíblia diz lá em Marcos 1, olha que interessante, Marcos 1, no versículo 40 a 45, quando fala desse homem então, e fala do impacto tão grande que esse homem fez. A Bíblia fala que Jesus agora não podia entrar, passa um pouquinho, Jesus não podia entrar publicamente, olha lá, Jesus não podia entrar publicamente em qualquer lugar, porque esse impacto desse homem foi tão grande, que as multidões estavam agora perto de Jesus. Era tão forte o impacto da vida desse homem, que quando Jesus queria entrar publicamente na cidade, tinha tanta gente para ser curado, tanta gente para ouvi-lo. Olha o versículo 15. Lucas vai falar agora, Lucas. No versículo 15 fala aqui, tão grande, Lucas 5,15. Porém se dizia a seu respeito, cada vez mais divulgava, não era apenas multidões, era grandes multidões, tantas pessoas, que eram grandes multidões, não era apenas uma multidão, era tantas multidões que afluíam para ouvir e serem curadas pelas suas enfermidades. E eu te pergunto, olha para cá, a vida desse homem trouxe um impacto tão grande, que contagiou, não foi multidão não, foi grandes multidões, pela transformação que Jesus fez na vida dele. E eu te pergunto uma coisa, a que ponto a sua vida está causando impacto nas outras pessoas, para que elas venham querer ver o que Jesus fez na sua vida? Até que ponto as pessoas olham para você e falam, eu quero saber o que aconteceu na sua vida, o que aconteceu que mudou na sua vida, que eu notei uma mudança tão extraordinária, que eu também quero experimentar o que aconteceu. Que testemunho impactante você tem dado para as pessoas? O que você tem contado para as pessoas que Jesus fez na sua vida? Até que ponto as pessoas olham para você e veem uma mudança, que querem também experimentar esse Jesus que você diz ter? Eu quero concluir com a 6ª lição, o retiro, que está no versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A multidão afluía. Quando eu li esse texto, Jesus falou algo muito forte em meu coração, e eu sei que Jesus também vai falar muito forte no seu coração. É tão interessante que os evangelhos falam que Jesus chama Jesus de pregador ou pregador, e por ser pregador, nada poderia trazer mais alegria a Jesus do que ver grandes multidões o ouvindo. Quem é pregador sabe disso. Como é bom ver que Jesus está alcançando vidas, que vidas estão vindo para ouvir o que Jesus fala através da sua vida. E quando isso está fluindo, diz a Bíblia que está afluindo, Jesus se retira
deixa as multidões, se retira, ele se afasta e ele vai para lugares solitários, só ele e mais ninguém. E eu te faço a pergunta: o que Jesus fazia nesses lugares solitários? Ele orava, ele ia conversar com o Pai. Jesus está nos mostrando algo aqui, como mostrou para mim, e eu sei que vai mostrar para você, que a comunhão com o Pai é mais importante do que o seu sucesso no ministério. Vou repetir, que a comunhão com o Pai era mais importante do que o seu sucesso no ministério. Jesus está mostrando para nós que Deus vem em primeiro lugar. Que Deus vem em primeiro lugar até mesmo do que pessoas. Ele está mostrando que sem a intimidade com o Pai, por meio da oração, não há poder. Não há como fazer a obra do Pai sem intimidade. E é Lucas que nos mostra isso, porque é Lucas que dá ênfase que Jesus é verdadeiramente homem. Essa é a ênfase de Lucas. Por isso que Lucas enfatiza tanto o ministério de oração de Jesus como homem. E o resultado dessa intimidade, o resultado dessa oração, está lá no versículo 17, lá no finalzinho. Vai lá. Ora, aconteceu que de um daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias galileias da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O resultado da intimidade, o resultado da comunhão, o resultado da oração, era que o poder do Senhor estava com ele para curar. O resultado. Então o próprio Jesus não abre mão de orar, mesmo sendo o homem perfeito. Ele nos ensina que não há poder sem oração. Então Jesus está dizendo para nós hoje, sabe por que muitas vezes lhe falta esperança? Porque você não está conectado na pessoa e na fonte certa. Nessa noite, conecte, ligue na pessoa certa. Seu nome é Jesus. Ele tudo pode. Ele não falha. Não falhou com ninguém e não falhará com você também.